Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 23 anos, estou noivo e sou membro da rede de missão UCAT. E hoje nós vamos dar continuidade nas aulas sobre os sacramentos. Então, antes de começarmos a falar sobre o sacramento de hoje, eu quero fazer uma retrospectiva dos sacramentos que a gente já viu. Então, aquelas aulas que a gente já teve presencialmente. Para quem está chegando agora e vendo esse vídeo como primeiro, já foi dada uma introdução sobre os sacramentos, já foi falado sobre o sacramento do batismo, do crisma e da Eucaristia. Eu quero começar falando porque é assim que o próprio catecismo fala, antes de começarmos a falar sobre os sacramentos de cura. Ele vai falar o seguinte: pelos primeiros sacramentos recebemos a vida nova. Mas esse mesmo catecismo fala que nós recebemos essa vida nova, mas em vasos de barro. E eu quero começar, antes de falar sobre os sacramentos de cura, vamos falar um pouco sobre a doença, sobre o pecado. E como que esse pecado entrou no mundo e as consequências desse pecado em nós. As consequências do pecado a gente vai ver lá em Gênesis. E você que está assistindo essa aula, se já tiver alguma caneta, algum caderno, que você anote. As consequências do pecado estão lá em Gênesis 3, versículo 14 a 19, e depois você pula lá para o versículo 23. E nessa passagem de Gênesis vai falar sobre as consequências e as desordens que o pecado causou em nós. Porque o paraíso é uma situação de plena harmonia. E quando o pecado entrou no mundo, essa desordem alcançou a nós em relação a Deus. Então, primeiro, foi uma quebra de amizade com Deus, teve uma desordem entre a nossa relação, houve uma desordem também em relação com o homem e a mulher, ou seja, o seu semelhante. O homem já não tem mais essa plena harmonia com o seu semelhante, mas também uma desordem em relação à natureza. Vai falar que a inimizade entre a serpente e a mulher, vai falar dos espinhos que machucarão Adão, do suor do seu rosto. Então, este pecado acaba causando uma desordem em várias etapas da nossa vida, em várias faces da nossa vida. E é verdade realmente que o batismo nos liberta do pecado e nos regenera como filhos de Deus. Mas, como eu disse, essa libertação e essa regeneração como filhos de Deus está em vasos de barro, porque o batismo ele realmente perdoa todos os pecados que nós cometemos até o momento do batismo, mas ele não tira duas realidades: a nossa fraqueza e a nossa inclinação, que também é a nossa concupiscência. Então, isso não nos tira a vontade de pecar, essa inclinação que nós temos com o pecado. E é exatamente por isso que Jesus nos dá os sacramentos de cura. E uma passagem que nos mostra bastante como esse sacramento de cura acontece está lá no Evangelho de Marcos. Se você quiser anotar, você pode anotar Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vai falar da cura de um paralítico. Se você recordar bem, é aquele paralítico que acaba sendo descido na cama, no telhado, e Jesus vai falar: teus pecados estão perdoados. As pessoas acabam achando aquilo muito estranho, porque só Deus pode perdoar os pecados, e Jesus vai falar: para que creiais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, pega a tua cama e anda. Então Jesus, nessa passagem, ele vai curar espiritualmente e fisicamente, e é isso que os sacramentos de cura vêm fazer em nós. E é certo também que Jesus tem uma predileção pela cura espiritual. Tanto é que ele não cura fisicamente de cara, mas ele cura espiritualmente e perdoa os pecados. Então, agora a gente pode entrar no sacramento de hoje, que é o sacramento da penitência. E é interessante que esse sacramento da penitência, muito provavelmente, é o segundo mais frequente da nossa vida. Já pararam para pensar? Por exemplo, batismo é só uma vez, crisma é só uma vez, matrimônio normalmente é uma vez, a não ser que seja viúvo. Ordem
uma vez. O sacramento da unção dos enfermos pode acontecer mais de uma vez, mas o da penitência é sempre, só perde para a Eucaristia. E realmente nós devemos comungar mais que confessar, mas a confissão é o segundo mais frequente. Mas qual é o certo? Como se chama esse sacramento? É o sacramento de penitência, de confissão, de perdão, de reconciliação? O Catecismo da Igreja Católica ele vai falar que tem vários nomes e todos esses nomes são corretos. Então nós temos o nome de conversão, porque realmente é um caminho de volta, é um pecador que se perde, assim como aquele filho pródigo, e tem aquele caminho de volta. Ele também pode ser como penitência, porque é um esforço pessoal que a pessoa tem, que vai de encontro a um sacerdote. Ele pode ser também chamado de confissão, porque existe essa declaração dos pecados. E a gente vai falar dos atos do penitente mais para frente. Ele pode ser também chamado de sacramento de perdão, porque realmente é o perdão de Deus, e de reconciliação, porque de verdade nos reconcilia com o nosso Criador e nosso Salvador. Mas, igual eu falei, se o batismo já nos reconcilia com Deus, por que precisamos de um sacramento de reconciliação? E a resposta não está fora, é só olharmos para dentro. Lá no YouCat, se você tem o YouCat e quiser acompanhar essa aula também, você pode anotar para depois você ler. Está lá na página 134 do YouCat. E não está nos números, mas nessas mensagens está do lado esquerdo. Na página 134 tem uma mensagem muito bonita de Santa Teresa de Calcutá. Ela vai falar assim: alguns santos chamaram-se grandes criminosos porque contemplaram Deus, contemplaram-se a si mesmos e viram a diferença. Olha que lindo! A gente não está falando de grandes criminosos, a gente não está falando de ladrões. Santa Teresa não está falando de pessoas ruins, mas são santos que se reconheceram como grandes criminosos, porque eles sabem a medida que tem que ser. Eles sabem quem é a referência, que é o próprio Deus. Eles viram a Deus, viram a si mesmo, olharam a diferença e se disseram grandes criminosos. E o batismo não apaga esses crimes, porque depois do batismo nós ainda cometemos pecados. E São João vai falar na sua primeira carta, no capítulo 1, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É por isso que Deus colocou esse sacramento, porque o batismo nos reconcilia sim com Deus, mas se olharmos para dentro, nós vamos saber que ainda não somos aquilo que Deus quer de nós. Mas e aí? Foi a igreja que instituiu esse sacramento? Foi Jesus que instituiu esse sacramento? Foi quem que criou esse sacramento? Da onde surgiu? Essa questão de perdoar os pecados. Será que é a partir do Novo Testamento que a gente tem o perdão dos pecados? E a gente vai fazer uma retrospectiva do povo de Deus. Quando que a gente, no povo de Deus, começou essa prática de pedir perdão a Deus? E se você está anotando, eu peço que você anote. Leia o livro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, vai contar como era feito no Antigo Testamento essa questão do perdão dos pecados. E para a gente entender quem instituiu, por que instituiu e como foi essa instituição deste sacramento, vamos pegar lá em Levítico 16. Lá em Levítico vai contar a história, é Deus mostrando como deve ser este perdão dos pecados, e ele vai falar que, na verdade, são dois ritos. Existe o rito do cordeiro ou do bode, que eles vão matar esse cordeiro e vão aspergir o sangue do cordeiro ou o sangue desse bode no propiciatório. O que é propiciatório? Propiciatório é como se fosse um altar, mas é uma tampa da Arca da Aliança, onde se acreditavam que era a presença do próprio Deus. Tanto é que as pessoas não era qualquer pessoa que tinha contato com esse propiciatório, era só o sacerdote. Então o sacerdote pegava esse sangue e aspergia 7 vezes nesse propiciatório, que é interessante porque quando a gente pega algo impuro e toca no puro,
esse algo puro acaba sujando. É só pegar uma lama e jogar numa roupa branca. Essa roupa branca vai sujar. Mas o que acontecia naquele momento, o que acontece hoje na reconciliação, é que este sangue impuro que toca o ser puro, que é o propiciatório, o que na verdade acontece é a purificação. E isso acontecia lá no povo de Deus. Outro rito diferente era o sacerdote, ele pegava um outro bode, um outro cordeiro, ele colocava as mãos sobre esse bode e confessava os próprios pecados e os pecados de todo o povo de Israel. Então, ele lançava todos os pecados do povo de Israel sobre aquele bode, sobre aquele cordeiro, e mandava esse cordeiro ir para o deserto, que aquilo simbolizava que todos os pecados do povo de Israel saía de Israel, ia para o deserto. Então, eles se purificavam dessa forma. Agora a gente pode falar sobre como ou quem instituiu este sacramento. Que nós podemos dizer que foi o próprio Jesus que instituiu este sacramento. E ainda digo mais, nós vamos pegar a palavra de Deus que conta como foi isso. Se você quiser anotar, está lá no livro de São João, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Nós vamos ler. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles os quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavras da salvação. Então, Jesus vai falar sobre o perdão dos pecados e comunica isso à igreja. Mas é interessante que não foi antes da sua morte que ele faz isso, mas depois. Ou seja, depois da crucificação. Na crucificação, Jesus faz este sacrifício que acontecia lá em Levítico, em todo o povo de Deus. Ele faz este sacrifício e Jesus acaba sendo três figuras importantes, porque ele é o sacerdote, ele que oferece este sacrifício, mas ele também é o cordeiro, porque ele se oferece como sacrifício. Tanto é que o sangue dele é aspergido. O que acontece quando o soldado romano lança e abre o lado de Jesus? Não jorra sangue e água, o próprio sangue do cordeiro é aspergido. Mas ele também é o altar do sacrifício, porque o sacrifício acontece no seu próprio corpo. Jesus reúne toda essa realidade de purificação na sua cruz. Jesus, lá em Marcos, ele perdoa os pecados do paralítico, porque ele tem poder, porque o pecado é uma ofensa a Deus e só Deus pode perdoar os pecados. Mas depois que o sacrifício acontece do cordeiro, ele tem pleno poder de comunicar a quem ele quiser. E ele escolhe a igreja para comunicar este poder de perdão dos pecados. Então, quem instituiu? Foi Jesus. Mas quem que acaba ministrando este sacramento? A igreja. É por isso que a gente não pode confessar apenas a Deus os nossos pecados, porque quem tem poder de perdoar os pecados comunicou isso à igreja. E só a igreja pode perdoar os pecados em nome da Santíssima Trindade. Nós não temos esse poder. É até uma forma de orgulho tentar perdoar os nossos próprios pecados. Só a igreja tem poder para isso. E agora a gente pode falar sobre os atos do penitente. O que nós devemos fazer? Como que começa o sacramento da penitência? Será que o sacramento da penitência começa quando eu confesso os meus pecados? Não. O sacramento não começa aí. Porque se ele começar aí, será que ele vai ser verdadeiro? Será que se eu não tiver uma análise dos meus próprios pecados, será que eu vou confessar ele só da boca para fora? Então, na verdade, o sacramento da penitência ele começa com a contrição. A contrição, o que é? O catecismo vai falar que é a dor da alma, a detestação do pecado cometido e a resolução de não mais pecar. Então, o sacramento da penitência realmente começa no arrependimento, nessa dor da alma. São Gregório ele vai falar que o sacramento da penitência é como se fosse o segundo batismo. Mas a água usada nesse segundo batismo são as lágrimas do penitente. Então,
realmente eu tenho que ter essa dor de ferir o próprio Deus, este pecado que rompe essa amizade. Jesus fazendo tudo isso por nós e ainda assim nós o pecamos. Nós temos tantos motivos para agradecer, mas infelizmente esses motivos não são maiores do que a minha vontade de permanecer fiel a Deus. Então essa dor tem que tomar de conta do nosso ser, essa dor de ter cometido o pecado. É aí que começa o sacramento da penitência. E além disso, a resolução de não mais pecar. Isso tem que acontecer antes da confissão. Mas aí a gente pode falar também de dois aspectos, porque existe a contrição perfeita e existe a contrição imperfeita. E qual a diferença? A contrição perfeita é aquela dor, aquele arrependimento que nasce de um profundo amor a Deus, um profundo arrependimento de ter negado esse amor de Deus. É um profundo arrependimento por amor. A atrição ou a contrição imperfeita, ela nasce de um temor humano. Na verdade, de um temor, um medo de ir para o inferno. E isso é uma contrição imperfeita, porque nós não devemos nos arrepender com medo de ir para o inferno. Isso é uma consequência secundária. Antes de ir para o inferno, a gente perdeu o céu. A gente perde essa plena visão, essa visão beatífica do Criador e que a gente foi tirado por conta do pecado. Isso é a contrição perfeita. Essa dor de não poder mais contemplar a Deus se eu morrer hoje. Então, é essa contrição perfeita que nós devemos ter. Esse arrependimento por amor. O segundo passo, depois desse arrependimento, dessa contrição, nós temos a confissão, que é realmente a autoacusação diante de Deus, através do sacerdote. E essa acusação, Santo Agostinho vem falar de maneira muito bela. No Catecismo tem essa citação, e se você quiser anotar, eu vou ler aqui, mas está no número 1458. Se você analisar lá no Catecismo, número 1458, Santo Agostinho vai falar o seguinte: quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa os teus pecados. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste, para que Deus salve o que ele fez. Então, quem confessa os pecados já está agindo em harmonia com Deus, porque o próprio Espírito Santo nos acusa. Ele é realmente o Paráclito, ele é o advogado, ele é o consolador, mas é o Espírito Santo que acusa a nossa consciência quando nós pecamos, porque é uma ruptura da amizade com Deus, e Deus não quer isso. Ele não nos acusa porque ele quer nos botar para baixo ou porque nós somos péssimas pessoas, mas não, ele nos acusa para que nós reconheçamos o nosso pecado e voltemos a ele. Então, se o Espírito Santo nos acusa, quando nós nos acusamos no pecado da penitência, na confissão, nós estamos fazendo exatamente como Deus, nós nos unimos a Deus, porque o homem foi Deus quem fez, o pecador não foi Deus. Se eu sou pecador, foi porque eu mesmo me fiz assim. Então, na confissão, na delação dos meus próprios pecados, eu destruo o que eu fiz, eu destruo o pecador, para que a criação de Deus, que é o homem, se revele e se mostre novamente. E tem muitas pessoas que acabam tendo vergonha de confessar alguns pecados. Ah não, mas se eu confessar isso, o que o padre vai achar de mim? Ou vai que o padre conta para alguém? Primeiro que o padre não pode contar. Primeiro que existe esse voto de silêncio em relação à confissão. Ele não pode falar. E segundo que se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. Então, o sacerdote não pode perdoar em nome de Deus os pecados que você não conta ou que você tem vergonha de mostrar. Então aquela confissão, dependendo do pecado que você confessa, vai se tornar inválida, porque você ainda tem pecados não confessados. A terceira parte,
depois que você já se arrependeu, depois que você já teve a confissão, essa delação dos pecados, a gente tem a satisfação. O que é a satisfação? O catecismo vai falar o seguinte: a absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. É por isso que precisa da penitência. Mas o que é a penitência? Será que a penitência é a autoflagelação? Será que a penitência é, se eu pequei, eu tenho que ficar 2 horas de joelho olhando para a imagem de algum santo? Será que é isso? Será que é essa autoflagelação? Será que é esse escrúpulo? Ou de ficar lembrando, eu sou uma péssima pessoa, eu sou uma péssima pessoa, eu sou uma péssima pessoa? Será que penitência realmente é isso? Que você é uma péssima pessoa, Deus já sabe, você também. Que eu sou uma péssima pessoa, Deus sabe muito mais e eu muito mais. Eu não preciso ficar lembrando a Deus que eu sou uma péssima pessoa. Na verdade, eu tenho que saber que eu sou uma péssima pessoa, mas procurar pelos meus atos provar que eu quero melhorar. Mesmo eu sendo um pecador miserável, eu tenho que mostrar pelos meus atos que eu quero ser diferente e provar para Deus que eu quero mudar. É aquele filho pródigo que volta e fala: Senhor, Pai, aceita-me de volta, nem que seja como seu escravo, porque eu já não sou digno de ser chamado de filho. Essa satisfação, essa penitência de eu quero e vou mudar, e eu vou provar com os meus atos. O catecismo da igreja, ele vai mostrar algumas formas de penitência. E se você quiser anotar, está no número 1434. Aliás, o Will Catt, ele vai definir a penitência como reparação de uma injustiça cometida. E como nós vamos reparar essa injustiça cometida? O catecismo vai citar algumas formas. No número 1434. Nós vamos ler na íntegra para saber como que o catecismo nos mostra que devemos fazer. Ele cita como meios de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, a prática da caridade que cobre uma multidão dos pecados. Mas ele também vai falar sobre a conversão e como ela se realiza na vida cotidiana, que é uma forma também de nós exercermos essa penitência para atenuar nossas penas. Cuidados com os pobres, do exercício da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia, seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Então, como nós devemos agir depois dessa confissão, depois de delatar os nossos pecados? É buscar essa satisfação nas penitências e mostrar para Deus que eu quero ser uma boa pessoa. E essa penitência, o padre pode falar, né, na própria confissão, depois que você conta os pecados, ele vai te dar uma penitência. E essa penitência, ela tem a ver também com os seus pecados. Por exemplo, vamos supor que eu cometi o pecado da gula e confesso isso para o padre. O padre pode me oferecer, por exemplo, um jejum, que é para combater esse vício meu, esse pecado que eu cometi. E se ele não faz isso, se ele faz apenas alguma penitência para fazer uma oração, nós temos esse dever espiritual de buscar esses caminhos de penitência que vão de encontro aos nossos pecados. Porque, como eu falei, primeiro que não é um arrependimento de ir para o inferno, mas é um arrependimento por amor a Deus. E por amor eu vou fazer este caminho de penitência na minha vida. E é exatamente isso que a igreja nos convida, por exemplo, neste tempo de Quaresma. É justamente para isso. É para nos voltarmos para Deus. Depois dessas formas de penitência, o Catecismo da Igreja Católica ele vai falar sobre os efeitos deste sacramento. Quais são os efeitos que este sacramento gera em nós?
Lembra que eu falei que o pecado, os efeitos do pecado, as consequências do pecado, entre as consequências estava essa desordem entre mim, entre o homem e Deus, o homem e o seu semelhante, e o homem com a natureza, com a criação. No catecismo ele vai falar que o primeiro efeito deste sacramento é justamente a reconciliação com Deus. Quando nós nos confessamos e recebemos este perdão de Deus através do sacerdote, nós temos essa ressurreição espiritual, porque o pecado mortal já é, pelo próprio nome, a morte espiritual, e nós merecemos nada senão o próprio inferno. E com essa reconciliação através do sacramento da penitência, nós temos essa ressurreição espiritual e nós reatamos essa amizade com Deus. Então, algo que nós abalamos por causa do nosso pecado, nós acabamos renovando essa amizade com Deus. Nós também temos essa reconciliação com a igreja, essa comunhão fraterna. Nós somos readmitidos na comunhão dos santos. Porque se nós analisarmos pela analogia que nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, quando um membro morre espiritualmente, todo o corpo padece. Então, quando nós pecamos gravemente, toda a igreja padece por causa do nosso pecado. Quando nós confessamos, toda a igreja ganha. Todo o corpo místico é melhorado pelo nosso perdão. Então nós melhoramos, nós temos essa comunhão fraterna. Mas também nós nos reconciliamos conosco, com os irmãos e com toda a criação. E é isso que o Papa João Paulo II vai falar. O Catecismo nos mostra isso no número 1469. Já anota aí, 1469. E ele vai falar isso numa exortação apostólica, Reconciliatio e Penitência. Ele vai falar o seguinte: não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações, capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo, no íntimo mais profundo do seu ser, recuperando a própria verdade interior. Reconcilia-se com os irmãos que, de alguma maneira, ofendeu e feriu. Reconcilia-se com a igreja, reconcilia-se com toda a criação. Então, São João Paulo II ele vai falar justamente dessa reconciliação que acontece pelo pecado e que isso nos conta desde o Gênesis. Então, se o Gênesis nos mostra que o nosso pecado causa uma ruptura entre eu, Deus, eu e meu semelhante, e eu e toda a criação, o sacramento da penitência nos devolve justamente essa amizade, essa comunhão com Deus, com a igreja, com os meus semelhantes e com toda a criação. Este sacramento tem o poder de nos curar espiritualmente. E é Deus quem o faz através do nosso sim, da nossa vontade de ser melhor. Porque é o próprio Espírito Santo que nos acusa. Ele nos quer de volta. Assim como aquele pai que vai todo dia olhar para o horizonte à espera do filho, esperando que o filho se arrependa e volte. Que esse filho se arrependa de todos os pecados que cometeu. Que viu que fora da casa do pai não há felicidade. Não há felicidade verdadeira. E quando o filho volta, Jesus vai dizer que há mais alegria no céu de um pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. Então que nesse momento, depois dessa formação, nós possamos fechar os nossos olhos, aonde quer que nós estejamos, e pedir que o Senhor possa vir em nós e nos dar a graça do verdadeiro arrependimento. Nos dá a graça dessa contrição perfeita, essa dor, essa lágrima que me lava, não por medo do inferno, mas por saudade de Deus, por vontade de agradar aquele que se sacrificou por mim. Pedir que o Senhor me dê a coragem de confessar todos os meus pecados
de falar tudo para o sacerdote, para que eu receba este sacramento de forma completa, de forma integral. E que o Senhor me dê a força também para fazer todas essas penitências que eu preciso. Que o Senhor possa nos readmitir na comunhão dos santos. E que Maria Santíssima possa interceder por nós. Nos dá essa graça de sermos fiéis ao sim que nós demos ao Filho dela no sacramento do Crisma. Que nossa vontade dessa comunhão eterna possa nos impelir cada dia mais a nos convertermos, a nos voltar para Deus. Que Nossa Senhora nos auxilie neste tempo de oração, neste tempo de quaresma, e nos dê a graça da volta à casa do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.